Ok, então vamos ver o TDE. Bom, o nosso TDE, então, diz que José Ataídes, no dia 26 de 8 de 2021, às 19 horas e 27 minutos, dirigia seu veículo pela BR-153 em local compreendido como perímetro urbano, apontando como velocidade adequada, segundo a sinalização de trânsito, 60 km/h. José estava atrasado, pois entraria para dar aulas na universidade às 19 horas. Diante da premente necessidade de chegar o mais rápido possível, empreendeu velocidade de 120 km/h. Quando se aproximava da universidade, estourou um pneu de seu veículo e José perdeu o controle, resultando no atropelamento de duas pessoas que estavam caminhando no acostamento da via, as quais vieram a óbito. Em sede de defesa, José sustenta que, em vista de falha involuntária e imprevisível, houve exclusão da conduta penal por caso fortuito, ou seja, não houve dolo nem culpa na morte. Você, na qualidade de julgadora, acataria a defesa? O que vocês acham? Tanisa, Luiz Fernando e Thaís e Gabriela. O que vocês entendem por esta questão? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, professor. Na qualidade de julgador, você acataria a defesa? Eu botei que sim, uma vez que José Ataídes não teve culpa do pneu do seu veículo ter estourado, assim perdendo o controle do mesmo. Ele também não tinha como prever que isso iria acontecer e resultar no óbito de duas pessoas. Além disso, a ocorrência de caso fortuito enquadra-se nesta situação, visto que não houve dolo, ou seja, o apelado não agiu com a intenção de causar o acidente, muito menos causar a morte de outras pessoas. Sendo assim, exclui-se a conduta dolosa, pois o fato é caracterizado como caso fortuito, algo imprevisível. Tá ok, João, tranquilo? Não sei se está certo. Alguém mais? Quem mais respondeu? Ninguém? Professor, no caso, eu fiquei em dúvida. Eu no fim não respondi, perdi o prazo. Não, mas assim, por ele estar acima do limite de velocidade, ele não teria que. Ele foi imprudente, né? Isso aí, Thaís e Luiz. Na realidade, o problema é a velocidade. Isso aí retira a questão do caso fortuito. Para alegar caso fortuito, ele teria que estar dentro da velocidade adequada, com o carro, com os equipamentos do carro em dia, tudo correto. E aí estoura um pneu, falta freio, mas o carro com manutenção em dia. Aí seria caso fortuito. Mas como ele estava 120 por hora, não há possibilidade de alegar caso fortuito, porque ele, na realidade, ele colaborou, né, neste resultado morte no momento em que ele foi imprudente, dirigindo a 120 km por hora. Se a velocidade retira essa possibilidade. Se ele tivesse uma velocidade adequada, seria caso fortuito, não haveria dolo nem culpa. Nesse caso, como a velocidade é muito superior, ele vai responder por culpa. O ato dele, a conduta foi culposa. Então, ele teve culpa porque, no caso, ele não estava na velocidade adequada, é isso? Isso. Tá. Porque ele dirigir nessa velocidade, ele foi imprudente. Né? Uma velocidade totalmente inadequada para o local. Então, ele foi imprudente, deu causa ou colaborou para dar causa neste resultado. Então, não tem como excluir a conduta por caso fortuito. Na verdade, a ação dele foi voluntária ao empreender tal velocidade. Certo? Alguma pergunta mais? Eu entendi. Nesse caso aí, Thaís, é bem tranquilo. Ó. Só lembrar, se está tudo ok, tudo em dia, velocidade, equipamentos do carro, e aí acontece uma falha mecânica, ok, caso fortuito. Ou atropela alguém, caso fortuito. Mas tudo dentro daquela legalidade inscrita. Sim, eu não prestei atenção, foi na velocidade ali, né? Na realidade, aquilo ali é uma jurisprudência
que é uma parte do atropelamento. É uma jurisprudência, só que a jurisprudência é caso fortuito porque tinha velocidade adequada. Né? Estourou o pneu, faltou freio, não lembro da jurisprudência, e ele atropelou. Aí foi caso fortuito. A gente teve um caso aqui em Cachoeira, não sei como ficou os recursos depois, mas na primeira instância foi considerado caso fortuito. Ali perto da Umbra mesmo, um jovem atropelou uma menina no trevo, e ele vinha dentro da velocidade adequada, dirigindo com os cuidados devidos, e a menina se atravessou com um fone de ouvido, e olhando o celular, mais ou menos isso. E ele atropelou e matou a menina. Aí foi considerado caso fortuito, pelo menos no primeiro grau. É conduta voluntária, né? Nesse caso. Nesse caso, sim. Tá. Bom, pessoal, então hoje a gente vai estudar resultado, nexo causal e tipicidade. Resultado tranquilo, tipicidade tranquilo, nexo causal oferece um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente vai fazer bem devagar, bem tranquilo, para nós entendermos. Só para relembrar, então. O crime, ele é formado por um injusto, que nada mais é que o fato típico e antijurídico, e culpável. Então, é um injusto culpável. Dentro do fato típico, tem a conduta, que a gente já viu. Vamos ver a tipicidade, o resultado e o nexo causal. E dentro da culpabilidade, que nós veremos ainda, tem a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Nossa teoria finalista da ação, que foi criada pelo Hans Belzer. O resultado, pessoal, então. Resultado nada mais é que a consequência provocada pela conduta do agente. Só que esse resultado ele se divide em dois. Ou pode ser jurídico ou pode ser naturalístico. Naturalístico quando o resultado é natural da conduta. Matar alguém, o resultado natural é ter um corpo. Furtar, o resultado natural é inverter a posse de um objeto. Estuprar, o resultado natural é alguém ser constrangido sexualmente. E o resultado jurídico é porque não há resultado natural no tipo penal, no crime. Por exemplo, invasão de domicílio. Ingressar e permanecer contra a vontade do proprietário em uma residência. Não tem resultado natural. Se tu ingressar e permanecer contra a vontade do proprietário, qual o resultado que tem? Nenhum. Então, é um resultado jurídico nesse caso. Vamos adiante. Tudo bom, Adriana? Boa noite. Boa noite. Então, o resultado é jurídico, o normativo, e resultado naturalístico ou material. O resultado jurídico ou normativo, primeiro, então, é quando se pratica um ato que está previsto como crime no tipo penal e há uma lesão ou exposição de um bem jurídico pela lei penal. Mas não há uma lesão natural, apenas do bem jurídico pela lei penal. Então, na realidade, é a simples violação da lei. Então, o artigo 150 do Código Penal está escrito lá: ingressar, permanecer contra a vontade em casa alheia. Se eu ingressei lá sem autorização do proprietário, cumpri o que está descrito no tipo penal, violei a lei, é um resultado jurídico, e não acontece nada quando eu ingressar dentro da casa. Ingressei dentro da casa contra a ordem ou a autorização do proprietário. Não vai cair a casa, ninguém vai sair ferido, ninguém vai sair morto, não vou subtrair objeto nenhum. É simplesmente ingressar numa casa de alguém sem o seu consentimento, artigo 150 do Código Penal. Então, isso é um resultado, é punido como se fosse um resultado jurídico. É apenas a simples violação do que está escrito no tipo penal.
não tem uma mudança material ou natural. Bom, o resultado jurídico normativo, então, ele é dividido em crimes de mera conduta e crimes formais ou de consumação antecipada. No crime de mera conduta, nós já estudamos isso lá no início do semestre, o tipo penal ele não faz descrição nenhuma a nenhum tipo de resultado. Então, artigo 150, ingressar e permanecer em casa alheia sem autorização. Aí, realizou essa conduta, consumou. O formal ou de consumação antecipada é aquele que tem a descrição do fato proibido no tipo penal, tanto quanto de mera conduta, mas também tem o resultado. Quer ver? O artigo 316, concussão, Código Penal. Exigir o funcionário público, em razão do cargo, vantagem indevida. Aqui está o resultado. Quem exige pode receber a vantagem. Agora, quem ingressa na casa, qual vai ser o resultado? O que vai mudar? Aqui mudou, ó, tem um resultado natural, mudou. Alguém tinha dinheiro, por exemplo, entregou para outra pessoa por ser obrigado. Agora, se ingressou na casa, qual o resultado natural tem? Nenhum. Tem apenas um resultado jurídico, que é não cumprir a lei. O crime formal, ele está dentro da classificação aqui do estado jurídico normativo, porque ele não exige esta vantagem indevida para consumar. Momento que realizou o verbo do 316, que é exigir, consumou o delito. Se vai receber a vantagem indevida ou não vai, que solicitou, não interessa. Já está consumado o delito. Então, por isso que ele é formal ou de consumação antecipada. Ele se consuma antes do resultado natural. Ele se consuma no momento que fizeram o que está escrito na lei, tanto quanto o de mera conduta. Nós já estudamos isso lá no início, mas se alguém ainda tem dúvida, pode perguntar. Posso ir adiante? Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, perguntem. Bom, aqui, então, alguns exemplos, né? Nós já falamos, resultado, crime de mera conduta, o artigo 150, empregado permanecer clandestina ou ostensivamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia. Então, aqui, como eu disse, não há previsão de nenhum resultado natural. Não está previsto que vai cair na casa, não está previsto que vou matar alguém, que eu vou lesionar alguém, que eu vou ameaçar alguém, que eu vou furtar algo. Não tem nada previsto nisso. Então, é por isso que é um crime de resultado jurídico, não tem resultado natural ou resultado normativo. Outro exemplo é o artigo 135 do Código Penal, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada, extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Aqui não está dizendo nada. Olha, no caput, né, pessoal, lá nos parágrafos tem mais coisas, mas no caput do artigo 135, não tem previsão de nenhum resultado. Se eu estou passando na rua e deixei de prestar assistência a uma criança abandonada, faço de conta que não é comigo e vou embora, estou cometendo esse crime. Mas não está escrito que a criança tem que morrer, que a criança tem que ficar ferida, gravemente. Então, é um crime de mera conduta. Eu realizei o que está escrito, não tem resultado previsto aqui. Um resultado material ou natural. Apenas legal. Eu realizei essa conduta, é crime. Danisa, está por aí?
Bom, vamos lá. Entenderam isso, pessoal? Que é um crime de resultado jurídico ou normativo? Deixa eu ver se eu fecho o microfone, depende disso. Ok. Certo? Posso ir adiante? Nenhuma pergunta? Vamos lá. Bom, aqui tem outros artigos que são iguais. Agora vamos para o resultado naturalístico ou material. Vocês estão vendo, né, Adriana, o slide aí, né? Sim. Então, vamos lá. Resultado naturalístico ou material. Aqui, nesse caso, há uma mudança no mundo exterior, ou seja, há uma mudança do que nós estamos vendo e é provocada pela conduta do agente. Então, eu tenho uma pessoa viva, no momento que ela foi morta, eu já não tenho mais a pessoa viva. Houve uma mudança natural de alguém vivo para um cadáver. Então, esta modificação no mundo exterior, no mundo natural que nós estamos vendo, ela estará presente somente nos crimes materiais consumados. Por exemplo, 121, matar alguém, eu passa de ter uma pessoa para ter um cadáver. 155, furto, subtrair para outra coisa ali nova, eu terei a inversão da posse. No caso do estupro, constranger alguém a praticar ato libidinoso, eu terei como mudança alguém que não estava constrangido com caráter sexual, estando constrangido com caráter sexual. Indiferentemente se há sexo, penetração ou não há, enfim, mas há uma mudança. O estupro não exige mais penetração como era antes. Agora, outras condutas também são estupro. A diferença aqui para o 316, que é um crime formal, lá com resultado jurídico, é que aqui, para consumar, tem que haver esse resultado, essa mudança. No 316, que é um crime formal, lembrem que não precisa haver essa mudança, mas o tipo penal diz lá, descreve a possibilidade de mudança. Então, está escrito assim, como tipo penal: exigir o funcionário público, em razão do seu cargo, vantagem indevida. Está aqui a mudança que poderia ocorrer para consumar, mas não é exigido. Exigiu, consumou. Se tiver a vantagem indevida, não influencia em nada para a consumação. Por isso é um crime formal. Não é um crime material ou de resultado naturalístico. Sobre resultado é isso. Alguma dúvida? Então, nós temos 3 situações. Um que é crime com resultado jurídico, que se divide em eminentemente ou literalmente resultado jurídico, e crime formal de consumação antecipada. Nos 2 casos, só se prevê que se pratique o que está descrito na lei, não haverá mudança no mundo exterior, não haverá um resultado material, está consumado o delito. E a terceira possibilidade é o resultado material ou natural, que aí tem que haver uma mudança no mundo exterior, tem que haver uma mudança naturalística. Aí sim tem que ter um resultado material, tem que ter um cadáver, tem que ter inversão da posse, etc. Certo? Perguntas ou posso ir para o nexo causal? Então vamos lá. Prestem bem atenção agora. Não se desliguem da tela agora, porque isso aqui é difícil. Relação de causalidade, pessoal. Nexo causal, quando tiverem dúvida, me interrompam, porque vai ser necessário compreender desde o início. Nexo causal está no artigo 13 do Código Penal. Tu pode ler para nós o 13, Adriana? É o que liga o resultado, o crime, à conduta do sujeito.
Então, eu pego o resultado e o nexo causal vai me dizer se foi o sujeito, a conduta do sujeito A, do sujeito B ou do sujeito C que deu causa a este resultado. Então, nexo causal liga a conduta ao resultado. Pode ler? Estou procurando, professor. Tá, não temos pressa. Se alguém achar, também é o artigo 13. Encontrei. Tá. O resultado é relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá, ok. Obrigado. Então, o resultado só é imputável a quem deu causa. Causa é uma conduta por ação ou omissão. Então, o resultado, o nexo causal mostra qual conduta, quem praticou a conduta que deu causa a um resultado. Isso que é o nexo causal. É um liame que liga o resultado, que é o crime, né, a uma conduta. Está aqui o artigo 13. Bom, vamos lá. Conduta tem o juízo de imputação, que é o fato típico antijurídico, e tem o nexo causal para se ter certeza que o resultado ocorreu. Por quê? Porque quando o A pratica uma conduta e tem um resultado, conduta, aqui eu tenho um resultado. Pode ser que esse resultado aqui não seja exclusivamente praticado pelo A. Pode se inserir nessa relação aqui outros elementos. Então, por isso a importância do nexo causal, para verificar se esse resultado pode ser atribuído ao A, porque poderia ter o B junto, poderia ter um evento natural, um raio, por exemplo, junto, nesse mesmo contexto aqui. Então, é o nexo causal que vai dizer, esse resultado aqui foi causado por quem? Pelo A, pelo B, pelo raio, pela árvore que caiu, pelo veneno. É para isso que serve o nexo causal. Bom, nós temos, no Código Penal brasileiro, adota a teoria da equivalência dos antecedentes, ou conditio sine qua non, condição sem a qual não teria o resultado. Existem mais teorias. Existe a teoria da causalidade adequada, e da imputação objetiva. Mas a nossa, do nosso Código Penal, e nós usaremos essa, é a teoria da equivalência dos antecedentes. Bom, então é a maneira de definir a relação de causalidade para essa teoria. Qual é a maneira? É isso aqui, ó. Causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando e como ocorreu. É adotada pelo Código Penal na parte final do artigo 13, quando diz: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, para a nossa teoria do Código Penal, no artigo 13, causa é todo fato humano, sem o qual, sem esse fato humano, né, não teria resultado. Bom, eu vou explicar uma situação para vocês e eu quero que vocês participem. Como eu vou saber se uma causa foi praticada por uma conduta?
Então, se um acontecimento está inserido ou não no conceito de causa. Um acontecimento é um fato praticado por uma pessoa. Como eu vou saber se ele está inserido ou não no conceito de causa? A gente faz pelo juízo ou processo ou juízo hipotético de eliminação. O que é isso, pessoal? Por este processo hipotético de eliminação, se eu suprimir mentalmente um fato que compõe o histórico do crime, se desaparecer o resultado naturalístico, é porque também causa. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. O A mata o B. Bom, olhando aqui, vocês podem dizer pelo nexo causal que o A é o responsável por esta consequência, a causa é o A ter atirado, por exemplo, no B, ou esfaqueado, não interessa. Mas o A deu causa, a conduta do A deu causa a esse resultado morte do B? Olhando aqui, sim ou não? Professor, está aparecendo na tela como saber. Não aparece o que eu escrevi aqui? Vamos lá, vocês estão vendo isso aqui, ó. A atira. Não está aparecendo na tela aí, pessoal? Tá. 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 A atira em B. Me digam, olhando aqui, tem nexo causal? Dá para dizer, usando o artigo 13, teoria de equivalência dos antecedentes, que o resultado morte do B foi causado pelo tiro do A? Sim. Sim, tá. Vamos lá. Como é que eu vou usar o juízo hipotético de eliminação? Se eu retiro o A do contexto, suprimir mentalmente, olha o que está escrito aqui, ó, suprime-se mentalmente. Eu teria o resultado ou eu tenho que também apagar o resultado? Se eu tirar a conduta do A, eu continuo tendo o homicídio ou não tenho mais o homicídio? Eu acho que continua, só que não sabe quem, né? Que atirou. Não, vamos lá. O A atirou no B. Se eu retiro o A do contexto, tiro o ninguém atirou. Ninguém atirou. Aí eu tenho ou não tenho homicídio? Não? Não. Não tem. Então, olha o que diz aqui, ó. Suprime-se mentalmente o fato. Bom, se desaparecer o resultado, é porque era a causa. Então, eu tirei o tiro do A. Desapareceu a morte do B. Então, o tiro do A é a causa do B. Entenderam isso? Sim. Sim. Agora vamos lá, então, adiante. A compra arma na loja. Vamos lá. O A compra uma arma na loja, ele vai ao encontro do B, atira no B e mata o B. Se eu retirar a compra pelo A da arma nesta loja aqui, eu terei resultado morte ou não terei? Eu acho que não, porque ele não vai ter arma para tirar. Exato. Não terei. Então, olha o que diz o juízo hipotético de eliminação. Suprime-se mentalmente o fato. Eu retirei aqui a compra da arma. Se desaparecer o resultado, é porque também é causa. Eu tirei a compra da arma, desapareceu o resultado. Então, a compra da arma é causa. Quem vendeu a arma é responsável. Vamos adiante.
pai e mãe namoram. E aí nasce o sujeito, nasce o A. Se eu tirar esse namoro do pai e da mãe, eu não terei o A. Então, se eu tirar o namoro aqui, teria o crime ou eu posso apagar o crime se eu tirar o namoro do pai e da mãe? Não tem que. Não tem crime. Desaparece o crime. Se eu tirei o namoro, desaparece o crime. Então, quer dizer que o pai e a mãe têm que ir para a cadeia. Eles são responsáveis pela morte do B. Se o pai e a mãe não tivessem namorado, um dia que se encontraram no carnaval, se eles seguissem todos os preceitos religiosos, etc., só namorasse quando casasse, talvez não tivesse acontecido isso, né? Bom, falando sério, então, o pai e a mãe são causa desse homicídio. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nós vamos prender o pai e a mãe, nós vamos prender o dono da loja, que vendeu a arma? Ou vamos prender só o A que matou o B? Bem, essa teoria, pessoal, ela é a teoria empregada, ela é uma teoria interessante, ela é bem aceita, mas ela tem esse problema. Ela vai ad infinito. Ela vai ao fim do mundo, vai até lá o empreiteiro que foi lá na Amazônia e grilou lá o metal para fazer o revólver, né? Obviamente, a gente não pode punir essas pessoas, mas eu tenho que ter uma explicação para isso. Eu não posso simplesmente dizer, eu não vou punir o pai e a mãe, aí se outro juiz quiser punir. Então, as coisas não funcionam assim. Então, foram criadas limitações para essa teoria, e são elas: dolo e culpa, e as concausas. Primeiro, dolo e culpa. O pai e a mãe, quando deram lá aquela bombada no carnaval lá, eles teriam dolo e culpa do filho A matar o B? Eles planejaram, olha, vamos fazer sexo, fazer nascer o A para ele matar o B. Não, né? Então, está excluído pai e mãe. Sujeito, quando vendeu a arma, se ele não vendesse a arma, não tinha morte, então ele é causa da morte. Mas ele vendeu com a intenção do A matar o B? Ele queria ganhar os pila dele. Ele não queria nem, ele não sabia, não queria nem saber para que estaria usado. O problema não é dele. Então, ele não tem dolo e culpa nesta empreitada. Então, também a gente pode excluir ele pelo dolo e culpa. Professor, no caso, tem uma dúvida que eu tenho. Esse vendedor de loja, se o comprador não for autorizado, ele não teria que ser responsabilizado também? Tem gente que fala isso. Eu já li sobre isso. Eu não concordo, Luiz Fernando. Na minha opinião, não. Ele pode responder pela lei de armas, mas não pelo homicídio como partícipe, porque, na realidade, o dolo dele está na venda, em infringir a lei de armas. Não está em matar alguém de forma culposa ou dolosa. Então, não tem como responsabilizar pela morte. Simplesmente pelo Estatuto de Desarmamento, né? Ele seria responsabilizado por outro delito? Pelo Estatuto de Desarmamento. Lá tem a proibição de vender arma, né? Certo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, então, essa teoria ela tem uma limitação para não ir ad infinitum, senão ela acaba virando um absurdo. Quer falar, Gabriela? Uma pergunta. Qual a diferença de dolo e culpa? Nós vamos estudar isso, mas assim, em poucas frases é assim. Dolo é quando o sujeito tem a intenção de praticar o crime. Então, o A aqui tem a intenção de matar o B. Ele quer, isso é dolo.
E culpa é quando o sujeito não toma as precauções que qualquer ser humano toma. Vou te fazer uma pergunta para te entender. Se tu tivesse uma arma, ou teu pai tivesse uma arma, e tu fosse limpar esta arma, tu tomaria precauções, por exemplo, como baixar o cano dela para o chão, como retirar a munição, ou tu não faria nada disso? Faria? Então, isso é o cuidado que qualquer ser humano sabe que numa situação de relação social, de relações que os homens praticam, tem que tomar. Dirigir a 160 por hora. Eu sei que é imprudente, eu tenho que tomar o cuidado de dirigir na velocidade adequada para a via. Então, isso é um crime culposo, quando a pessoa não toma os cuidados objetivos. Objetivo quer dizer o quê? Aqueles outros cuidados que todo ser humano conhece, que tem que tomar. Isso é o crime culposo. Não sei se eu consegui te explicar, Gabriel. Nesse caso do exemplo da arma, tu responderia por crime culposo. Né? Não tirou a munição para limpar. Seria um homicídio culposo. Não tinha intenção de matar, mas tu não tomou o cuidado objetivo que deveria ter tomado. Certo? Certo. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Nada? Então, nós vimos que a teoria da equivalência dos antecedentes, que traz essa relação causal entre um resultado e uma conduta, e o agente que praticou a conduta, ela é uma teoria que ela busca, ela leva em consideração todos os antecedentes. Por isso que ela é equivalência dos antecedentes. Tudo que antecedeu ao resultado é considerado. O problema é que, como nós vimos, isso pode ir ad infinito. Então, para frear isso, se criou algumas possibilidades. Uma delas é o dolo e culpa, que nós já eliminamos todos que estavam aqui, presentes neste iter crimes aqui, que eu tracei para vocês. Eliminamos todos com dolo e culpa. Ficou só realmente o autor da conduta. Tem outros exemplos lá no Google Sites. Vocês deem uma lida lá, é importante vocês lerem, para não ficar só com a minha fala aqui. Aí o segundo fator de limitação desta teoria da equivalência dos antecedentes, para não punir tudo que está relacionado àquela conduta e aquele resultado, foram criadas também, criado o estudo das concausas. Concausa quer dizer o quê? Duas causas, ou mais de duas, com mais de uma. Então, duas causas, por exemplo, para um resultado. Nós temos aqui uma divisão nas causas absolutamente independentes e nas causas relativamente independentes. Bom, se elas são absolutamente independentes da causa, da conduta que a gente está avaliando, elas não se ligam a esta causa, elas são independentes. E aí nós vamos ver qual a consequência disso. Se as duas causas são relativamente independentes, quer dizer o quê? Que as duas causas têm uma certa ligação. E aí teremos outro resultado jurídico. No primeiro caso, e no segundo também, nas causas absolutamente independentes, temos a divisão em pré-existente, concomitante, superveniente. Mesma coisa nas relativamente independentes. Bom, nas causas absolutamente independentes, há um rompimento do nexo causal em relação ao resultado, que foi produzido sozinho. E o agente desta causa responde só pelos seus atos, né? Só o que produziu, e não pelo resultado. Nós veremos alguns exemplos. O sujeito, por exemplo, o sujeito, o B, atira
no C. Deixa eu fazer diferente aqui. O A envenena o B. O C atira no B. Resultado morte é o envenenamento. Bom, então, a causa efetiva é o envenenamento. A causa que não resultou na morte é o tiro. Nós vamos ver quais as consequências disso. Não podemos aceitar, e não é isso que ocorre, que tanto A quanto C respondam por homicídio. Eu tenho uma morte e eu tenho um sujeito que praticou, que deu causa à morte, nexo causal. Então, eu tenho A, C, praticaram condutas e o resultado qual é? Morte. Agora, o nexo causal vai estar ligado aos dois para comprovar quem deu causa a este resultado. Quem deu causa a este resultado? Vocês podem me dizer? Os dois deram causa ao resultado? Pelo exemplo que eu dei? Ou um só deu causa ao resultado? O senhor disse que ele morreu envenenado, né? Bom, então quem deu causa, o resultado efetivo foi envenenamento. Então o nexo causal é esse aqui, ó. A responsável, A causou o resultado morte. Então esse sujeito aqui vai responder pelo artigo 121 do Código Penal, homicídio. Tá aí o C. O C não matou ninguém, mas ele responde pelo que ele praticou. E o que ele praticou nesse caso aqui pode ser tentativa de homicídio, 121, combinado com o 14, inciso 2 do Código Penal, que é homicídio tentado. Mas ele não pode responder pelo homicídio consumado, porque ele não deu causa à morte. Então, as causas absolutamente independentes, elas rompem o nexo causal em relação ao resultado, por si só produzido. Então, aqui, como quem deu causa foi o A, o que praticou o C, rompeu o nexo causal da morte. O nexo causal do C não teve resultado de morte. O C não causou a morte, então foi rompido o nexo causal. O nexo causal correto é o do A. Deu o resultado morte. A conduta do A. Então, o C, como rompeu o nexo causal, porque o A produziu sozinho o resultado morte, o C apenas responde pelo que ele praticou, que é tentativa. Mas nós vamos ver alguns exemplos a seguir. E as causas relativamente independentes vão modificar, pessoal. Aqui, o A respondeu e o B não pela morte, porque as causas são absolutamente dependentes. Por que as duas eram absolutamente dependentes? Vou fazer uma pergunta e vocês vão entender. Nós tínhamos no exemplo veneno e tiro. O veneno matou. Pergunto para vocês. Para produzir o resultado morte, as duas causas tiveram que ser somadas ou não houve necessidade? Só uma, porque ele já tinha morrido envenenado. Então não houve necessidade de unir as duas causas para o resultado. Então, por isso que elas são chamadas de absolutamente independentes. Uma não se liga à outra, uma não contribui com a outra. Por isso que são absolutamente independentes e só responde pelo resultado quem efetivamente praticou. Agora aqui vai ser diferente. Nas relativamente independentes, o nome já diz, tem uma relação. Uma contribui com a outra para o resultado. Se uma contribui com a outra, o resultado jurídico vai ser o oposto disso que a gente viu. Ambos responderão pelo resultado.
Elas são divididas também em pré-existente, concomitante e superveniente. A questão só vai ter uma diferença na superveniente, que são divididas em duas. As que produziram por si só o resultado, ela sai do artigo 13 e vai para o parágrafo 1º do 13. Mas nós vamos ver agora em seguida os exemplos. Vamos lá. Aqui tem os exemplos. Ó. Com causas, concorrem paralelamente na produção do resultado. Então, vamos direto para cá, já. Com causa absolutamente independente. Nós já vimos um exemplo. Então, com causa absolutamente independente, pré-existente. Existe uma causa antes, depois surge uma outra conduta. Exemplo, 19 horas, o A envenenou o B. 20 horas, o C atira no B. 22 horas, o B morreu envenenado. Então, a causa pré-existente é o envenenamento. E a concausa é o tiro. Bom, para a gente saber o resultado, a gente já sabe, mas é fácil. Me digam aqui, qual foi a causa efetiva que deu causa à morte? Qual das duas? O envenenamento? Envenenamento. A causa concorrente foi o quê? O tiro? O tiro. Bom, então a resposta é: a causa efetiva, que é o envenenamento, não se origina da causa concorrente, que é o tiro. Por isso, então não há uma ligação entre as duas, não há uma contribuição. Então a causa que determinou o resultado morte é a causa pré-existente, já existia quando do tiro, que é o envenenamento. Então quem envenenou foi quem deu causa à morte, responde por homicídio. Quem concorreu vai responder pelo que praticou. Como não há soma das duas para a produção do resultado, o resultado se deu pela causa efetiva do envenenamento, o sujeito do tiro vai responder pelo que ele praticou. Tentativa de homicídio. Entenderam ou ficaram na dúvida? Entendido. Professor, uma dúvida aí. No caso, o C pode alegar que quando ele atirou ele estava morto, o B? Se ele alegar e provar, é crime impossível, ele não responde por nada. Vamos adiante. Causa absolutamente independente, concomitante. Então, duas causas ao mesmo tempo. A envenenou B às 20 horas, e no momento também do envenenamento, quando ele estava lá tomando um suco ou comendo lá um feijão, sei lá o quê, com veneno, ele é também alvejado por uma bala perdida. O resultado da necropsia informa que o B morre em face do disparo de arma de fogo. Aqui eu tenho duas causas concomitantes ao mesmo tempo. Qual é a causa efetiva? O tiro, né? Tiro. Causa concorrente é o veneno. Então, como elas são absolutamente dependentes, as duas não se somam para produzir o resultado, apenas uma produziu o resultado, a causa do resultado é o tiro. Então, quem deu o tiro responde por homicídio. Quem deu o veneno responde por tentativa. Ó, o disparo não se originou da causa concorrente, que é o veneno. O disparo produziu sozinho o resultado. Por isso é absolutamente independente. Ok? Vou adiante se não tem perguntas. Às vezes, quando não tem pergunta, é porque não entenderam nada também, né? Não sabem nem perguntar. Mas aí eu tenho um momento que eu descubro isso, sabe quando?
Você sabe quando que eu descubro se vocês não aprenderam nada? Na prova. Heitor. Na prova. Eu tenho um colega que diz que eu não concordo, tá, com ele, mas ele diz, os alunos são muito amigos, mas quando chega na prova, se vão mal, viram teu inimigo. Eu não concordo, porque eu nunca tive esse problema, mas estou apenas brincando com vocês. Bom, vamos lá. Com causa absolutamente independente, superveniente. Então, nós já vimos que existe uma causa efetiva que era antes de uma segunda, e ela foi efetiva. Nós tivemos duas causas concomitantes ao mesmo tempo, mas uma foi efetiva. E agora nós teremos uma causa efetiva superveniente, depois de uma causa anterior. Então, vamos lá. Às 19 horas, o A envenena B. 21 horas, queda do lustre na cabeça do B. E 22 horas, morre por traumatismo craniano. Bom, causa efetiva, qual é? A queda do lustre. Isso, traumatismo craniano, queda do lustre. Causa concorrente é veneno. Depois vocês leem lá o site, pessoal, tem um monte de exemplos, outros exemplos. Bom, a causa efetiva aqui é superveniente, ela vem depois da primeira condição, da primeira causa, por isso que ela é superveniente. Então, quem praticou a causa efetiva, como não se origina da causa concorrente, somente essa pessoa responde pelo resultado. Quem praticou a causa concorrente, como não há esforço conjunto para o resultado, não há esforço conjunto para o resultado, ele responde pelo que ele praticou, tentativa. E quem praticou a causa superveniente, que é a causa mortis, pelo crime consumado. Tá bem isso? Tranquilo? Sim. Professor, no caso, no outro exemplo, em vez de ser o A envenenou o B, tá? E o B, no caso, ele cai da escada e sofre um traumatismo craniano. Seria relativamente? Isso, aí é relativamente. Aí as duas se somam para a produção do resultado. Perfeito. Bom, vamos adiante, pessoal. Então, as relativamente independentes. Com causa relativamente independente pré-existente. Como é relativamente independente, as duas, de alguma maneira, se somam para o resultado. Então, aqui vai mudar tudo. Aqui, a responsabilização das duas causas, de quem deu causa ao resultado. Vamos lá. Causa relativamente independente pré-existente. B ou P de faca o A. Gera um pequeno ferimento. Só que o A é hemofílico. O A morre em razão da doença. Hemofilia não coagula o sangue. Então, causa efetiva qual é? Mas se ele não tivesse ganhado a facada, ele não ia morrer? Ou ia? É isso que a gente vai estar vendo agora. Tá certo o raciocínio, mas qual é a causa efetiva? Aqui está escrito, por que ele morreu? A doença? Da doença. Causa concorrente, o ferimento, a faca. Pequeno ferimento. Aí a pergunta é, tu já respondeu, Adriana, haveria resultado morte sem a causa da morte é a doença, mas haveria resultado morte sem ferimento? Até haveria, mas ia demorar mais um pouquinho. Não necessariamente. Por? Porque foi pelo ferimento.
Tá, e haveria ferimento sem a facada? Não. Então, vocês concordam que para ter o resultado morte tem que somar as duas condutas? Tem que se unir? Sim. Concorda também, Gabriel? Sim, senhor, concordo. Então, Porque se se as tivesse a duas... doença, não teria matado, né? Isso. A causa efetiva é pré-existente, já estava no sujeito. A causa posterior, que é a concorrente, é o ferimento. Mas sem o ferimento e sem a doença, não haveria morte. Então, as duas se somaram para o resultado. Então, o nexo causal aponta as duas causas como causa do resultado morte. Se as duas são causas do resultado morte, os dois têm que responder pelo resultado morte. Ambos respondem pelo resultado morte. Vocês viram a diferença? Na anterior, na pré-existente, houve veneno, causa efetiva, veneno. Causa concorrente, tiro. Mas a efetiva que matou foi o veneno. O veneno não precisou do tiro para matar. Por isso que só responde pelo consumado quem matou, quem deu o veneno. E o outro responde pela tentativa ou pelo que ele praticou, no caso aqui, tentativa. Viram a diferença dos dois casos? Na absolutamente independente, Professor, não há soma das duas causas. Na relativamente dependente, precisa das duas causas para o resultado morte. Pode falar. e se fosse um golpe à faca, esse machucado nessa pessoa fosse através de um acidente de carro, no caso, não seria, no caso do acidente de carro não seria culposo ainda. Como é que ficaria? Eu não entendi bem o que tu falou, mas se foi um acidente, é culposo. Agora não entendi bem da faca. Não, assim, ó, digamos ali, o senhor deu exemplo de uma pessoa golpear a faca o outro. Tá. Tá. E se fosse, digamos, um acidente de veículo e essa pessoa, no caso, morreria por essa doença que ele tem, mas, no caso, foi sem culpa, no caso, o acidente, aí ele responderia por homicídio também ou não? Houve um acidente. Somaria a doença junto ou não, no caso? Houve um acidente de veículo e havia uma faca no veículo e machucou a Não, pessoa. não, digamos assim, ó. Digamos uma pessoa vai de carro e essa pessoa que tem essa doença vai de moto, tá? E Tá. esse carro acerta a moto e vai gerar vários cortes assim na pessoa. E se vir a pessoa morrer com essa doença que ela tem, isso vai ser como se fosse no da faca, no do golpe, ou não seria parecido? Mesma coisa. Causa efetiva, doença. Já existia, pré-existente. Causa concorrente, o ferimento pelo acidente de trânsito. A única diferença é que vai ser uma morte culposa. Tá. A outra em tese foi dolosa. Tá bom. Certo? Tá bem. Bom, aqui na realidade, o que tem que considerar, vocês poderiam me dizer, tá, mas e aí, por que somar? Porque o ferimento não faz parte de nada, a doença não vai punir ninguém. Na realidade, vai punir. Porque se não fosse a doença, não teria morte. Eu teria, no máximo, uma lesão corporal leve para que o A respondesse. O B, né? O B responderia por uma lesão corporal leve. Então, vira a importância das concausas, vai ser responsabilizado por homicídio, mesmo não tendo praticado, entre aspas, um homicídio. Mas vai ser responsabilizado por homicídio. Entenderam a situação? Sim. Tá bem, então vamos lá. Com causa ou causa relativamente independente concomitante. Então, agora são duas causas ao mesmo tempo, causa efetiva, causa concorrente, e elas ocorrem ao mesmo tempo.
Então, o A atira em B, o A anuncia um roubo apontando a arma, e o B, em razão do susto, morre de ataque cardíaco. Causa efetiva é o ataque cardíaco? Isso ou não? Sim. Tá, ok. Causa concorrente, vamos botar aqui tiro ou anúncio de roubo, tanto faz. Então, pergunto para vocês, se não tivesse o tiro ou o anúncio do roubo, teria o ataque cardíaco ou não teria? Não. Nesse contexto nosso aqui, não. Então, as duas causas se somam para o resultado morte. Para o resultado morte. Então, o sujeito que atirou e não matou com tiro ou que anunciou o roubo apontando a arma, vai responder pelo homicídio, mesmo a vítima tendo morrido por ataque cardíaco. Certo? Tranquilo? Posso ir adiante? Dúvidas? Vocês têm que se ligar, primeira coisa, se é absolutamente independente ou é relativamente independente. Isso é fácil de entender. Se é absolutamente dependente, as duas causas não se somam para produzir o resultado. Se ela é relativamente independente, a gente consegue ver que elas têm que se somar para produzir o resultado. Antes de entrar na superveniente aqui, deixa eu ver um negócio. Vamos fazer pelo juízo hipotético da eliminação. A envenenou B, C atira em B. Resultado, morte por veneno. Vamos fazer o juízo hipotético de eliminação. Lembra? Se eu suprimir mentalmente a conduta e se extingue o resultado, quer dizer que aquela conduta é causa ou não é causa do resultado? Vou repetir. Se eu suprimir mentalmente a conduta e o resultado desaparecer, a conduta era ou não era causa do resultado? É causa. É causa. Então vamos lá. A envenenou B. E a morte se deu por envenenamento. Se eu retiro o envenenamento, a colocação do veneno na comida do sujeito, eu terei o resultado morte ou não terei uma pessoa morta? Não. Não terei. Então, isso quer dizer que o envenenamento é causa do resultado morte. Aí vocês podem escolher como vão descobrir, se é pela causa efetiva e concorrente ou é pelo juízo hipotético. Agora, olha aqui outra situação. Se eu retiro esse tiro aqui, apaguei o tiro, o resultado continua existindo ou não vai ter mais? Ele continua existindo. Então, se ele continua existindo, o tiro é causa, eu tirei o tiro, não tem mais tiro. Ele é causa ou não é causa? Não. Não é causa. Eu apaguei ele e a morte continua existindo. Então, ele não é causa da morte. Vamos ver essa outra aqui. O A envenenou B, B é atingido por uma bala perdida, B morre em face do disparo de arma. Então, a causa da morte é disparo de arma, tiro. Bom, se eu apagar o veneno, continua existindo o resultado, morte ou não? Continua. Então, envenenamento não é causa. Porque eu apaguei ele e ainda continuou existindo o resultado morte, então não é causa. Se eu apagar o tiro, terei resultado ou não terei? Continua existindo o resultado se eu apagar o tiro? Aí não tem, né?
aí não tem resultado. Eu apago a conduta e o resultado se apaga junto. Então, quer dizer que a conduta é causa do resultado. A última. A em não B, queda de lustre, morte por traumatismo. Então, se eu retirar a morte, foi por traumatismo. Se eu suprimir o envenenamento, eu continuo tendo resultado? Eu retiro o envenenamento, continuo tendo uma morte ou não? Sim. Sim, então, não é causa o envenenamento. Agora, se eu retiro, suprimo mentalmente a queda do objeto na cabeça da vítima, eu continuo tendo, eu não tenho mais a queda do objeto. Eu terei ou não terei a morte? Ele tomou veneno? Não, morreu por traumatismo. Se eu suprimir a queda do objeto na cabeça, eu terei a morte ou não terei a morte? Não. Não. Então, é causa. Eu suprimi a queda do objeto. Quando eu suprimi, desapareceu o resultado traumatismo. Viu? Eu suprimi a causa, desapareceu o resultado. Então, quer dizer que isso aqui é causa. Ele tem que estar presente aqui para ter a causa, para ter o resultado. Agora, olha o outro aqui. A golpeia B. B morre de hemorragia. Se eu retirar de cena a facada, eu terei o resultado morte ou não? Ele não morreu da facada. Mas se eu tiro a facada, eu terei morte ou não terei morte? Suprimi, apaguei, não existe facada. Tenho morte ou não tenho morte? Talvez não. Por que talvez? Porque não geraria ferimento. Sim, mas não talvez, certamente. Então, eu suprimi mentalmente, agora minha caneta que funciona. Eu suprimi mentalmente, então, a facada. Tirei a facada. E o indivíduo não morreu com a facada. Mas eu tirei a facada. E vocês me disseram que não vai ter a morte. Então, a facada é causa. Se eu tiro a facada e desaparece a morte, a facada é causa da morte. Vamos ver o outro aqui. Sei lá o que houve em cima que não quer apagar mais. Agora apagou. Vamos ver essa aqui. A tira em B. B, em razão de susto, morre de ataque cardíaco. Então, a morte se dá pelo coração, ataque cardíaco. Se eu retiro aqui o tiro, apaguei o tiro, eu tenho morte ou não tenho morte? Retirei o tiro. Não. Não tem morte. Então, se eu retiro o tiro e aí não tem morte, quer dizer, então, que o tiro é causa, né, o indivíduo não morreu pelo tiro, mas mesmo assim o tiro é causa da morte. Diferentemente lá da anterior. Lá na anterior, nas causas absolutamente independentes, nós verificamos que uma situação é causa e a outra não é. Aqui a gente está vendo que o indivíduo nem morreu por essa conduta, mas mesmo assim responde por ela. Vamos ver se essas, então, são as duas primeiras. Agora vamos ver a terceira. Mas, Ossor, é só porque ele levou um susto. Isso.
Só que o surto só existe porque houve um tiro ou anúncio de um roubo, sei lá. Aqui no exemplo é um tiro. Então, o tiro está ligado ao susto. O tiro deu causa, portanto. Pelo juízo hipotético de eliminação, dá para ver. Era isso, Gabriela? Gabriela? Sim, sim, sim. Tá. Bom, agora aqui a gente tem um probleminha. Vamos lá. Aqui é a questão mais complicadinha. Causa relativamente independente superveniente. Aqui ela se divide em duas, pessoal. Temos aquela... Você pega minha caneta, não quer funcionar. Aqui por si só produziu resultado, causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu resultado. Se ela produziu sozinho o resultado, né, vai ter uma modificação. E a outra é que não por si só produziu o resultado. Vamos ver essa aqui primeiro. Então, causa relativamente independente, superveniente, que não causou por si só o resultado. Então, o resultado está na linha de desdobramento causal normal, né? A causa concorrente é adequada ao resultado. Vamos ver exemplo. O A, às 19 horas, o A tira do B. 19 horas e 30 minutos, o B é submetido a uma cirurgia e morre, por exemplo, por imperícia médica. Qual foi a causa efetiva? O que matou? Foi o tiro ou foi a cirurgia com a imperícia? A cirurgia. A cirurgia, né, onde houve a imperícia médica. Na realidade, o mais correto aqui é botar imperícia médica. Vou alterar isso aqui. A causa concorrente foi o tiro. Então, o que ocorre aqui? Como as duas tiveram que se somar para o resultado, ou elas não precisavam se somar para o resultado morte? O que vocês pensam? Eu precisava do tiro. Eu precisava do tiro e da imperícia para o resultado morte, ou não? Sim. Porque Sim, se não houvesse o tiro, não ia para a cirurgia. Isso aí. As duas se somaram. Acho que terminou o grafite da minha caneta não apaga. Então, vou fazer o juízo hipotético de eliminação. Se eu retiro o tiro da cena, eu teria morte? Não. Não, então, ele é causa. Então, e a imperícia médica, se eu retiro a imperícia, se fosse feita a cirurgia correta, sem nenhum erro, não tivesse morte, essa imperícia seria causa da morte? Deixa eu melhorar meu exemplo. Feita a cirurgia, tudo certinho, conforme a técnica, mas mesmo assim o sujeito morre. A imperícia é causa dessa morte ou não? Não. Na realidade, é a conduta médica. Eu me expressei errado de novo, a conduta médica. Vou repetir para não ficar nenhum erro. Faz a cirurgia decorrente do tiro e não há imperícia. Tudo certinho, mas mesmo assim o sujeito morre. Então, a conduta do médico se une ao tiro para produzir a morte ou não se une? Não se une. Não se une. Não Então, teve erro. não teve erro, não teve imprudência, perícia, etc. Então, nesse caso, a atuação do médico não seria causa. No nosso exemplo, é causa. Então, tanto é causa o tiro, quanto a imperícia médica. Então, os dois se somam para produzir a morte. Então, os dois são causas. Quer ver? Se eu tirar o tiro, vocês já me disseram que não tem morte. Então, é causa. Se eu tiro a imperícia, que é o que eu estava tentando falar, também não teria morte. Então, a imperícia é causa também.
no nosso exemplo. Agora vamos, então, na realidade, ambos respondem pelo crime, pelo homicídio. Isso aqui tranquilo, mas antes de eu ir para outra, vocês têm que entender uma coisa que é muito importante. Vamos lá, tiro, ambulância não. Tiro, hospital, cirurgia e morte. Pergunto para vocês, falando agora coloquialmente, isso aqui é um trilho adequado, um nexo causal normal? Isso aqui é o que pode ocorrer numa situação dessa? Levou um tiro, é levado para o hospital, passa por uma cirurgia, mas a cirurgia, ou por imperícia, por qualquer coisa, não deu certo, houve morte. Isso é algo que pode acontecer normalmente, vocês mais pensando? Sim. Sim, tá. Então guardem bem isso, vai ser importante. Vocês me disseram que aqui há um nexo causal, uma relação causal normal. Tiro, ir para o hospital, fazer cirurgia e morrer decorrência de imperícia ou de não imperícia, não é o caso. Então guardem bem, é uma linha causal normal. Agora vamos para outra. Causa relativamente independente superveniente que por si só produziu o resultado. A outra, ela não produziu sozinha o resultado. Essa produziu por si só. Vamos lá. A atira em B. B conduzido de ambulância ao hospital. Ocorre acidente de trânsito e o B morre por traumatismo craniano no acidente. Traumatismo craniano. Vamos para o nexo causal. Eu vou colocar aqui tiro, ambulância, morte, traumatismo craniano. Vocês conseguem ver esta relação causal tão natural quanto esta segunda relação causal? Ou vocês notam uma diferença? É um desdobramento causal normal. Alguém levar um tiro e morrer de traumatismo craniano no acidente de trânsito? Não. Não é. É mais difícil, mas pode. Pode, tanto que ocorreu no nosso exemplo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é uma linha normal de acontecimentos como essa aqui de baixo? Não. Não, porque é mais difícil, como tu falou. Bom, nesse caso aqui é uma exceção que está contida no 13, parágrafo 1º. Por que é uma exceção? Pena que eu não consigo apagar aqui, não sei por é a caneta que deu problema. Mas vamos lá. Vocês me disseram que se eu realizar o juízo hipotético de eliminação do segundo caso, se eu apagar o tiro, que foi eu não terei morte. Então, ele é causa. Se eu apagar a imperícia médica, eu não terei morte. Então, ele é causa também. Agora aqui, se eu apagar o tiro, eu terei morte ou não terei morte? Não terá. O tiro não colaborou em nada na morte. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Colaborou, senhor, porque se não houvesse tiro, não ia para ambulância, não sofreria um acidente. O que tu falou está certo, Adriana, só que eu compliquei a pergunta. Se eu retirar o tiro, eu não tenho morte. Tu falou isso, tá certo? Então o tiro é causa da morte, porque só tem o traumatismo craniano por causa do tiro, então o tiro é causa. Pode ler para mim o parágrafo 1º do artigo 13? Posso. Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado,
Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, pessoal, por força de lei, excepcionalmente, força de lei é o parágrafo 1º do 13. Eu não posso utilizar, nesse caso aqui, o juízo hipotético de eliminação, porque o legislador optou por, já que houve uma quebra da relação causal normal, não punir o sujeito do resultado. Então, eu tenho isso aqui. Se eu tiver tiro, hospital e morte pela cirurgia, eu tenho essa linha causal aqui. Agora, se eu tenho tiro, acidente e morte, olha o que está acontecendo. Sai do normal, que seria ir no hospital e passando por uma cirurgia. Houve uma quebra na cadeia causal natural. Por isso, o legislador optou por não punir o sujeito da mesma maneira. Então, na realidade, eu terei aqui o quê? Uma punição por tentativa de homicídio para quem deu o tiro. E um homicídio culposo para o acidente de trânsito se tiver lá uma batida, por exemplo, de 2 carros. Mas se for só uma batida da ambulância, num poste, aí eu terei o homicídio culposo pelo motorista da ambulância. Mas o que deu o tiro vai responder por tentativa de homicídio doloso. Essa é a única questão. Deixar repetir, eu não consigo apagar aqui, mas vou repetir aqui, ó. Causa relativamente independente pré-existente, como é relativamente as duas causas se unem, e eu terei o resultado norte pela união das duas causas, o sujeito responde pelo crime consumado. Na relativamente independente concomitante, também terei a soma das duas para a produção do resultado, o sujeito responde pelo consumado. Bem embaixo aqui, causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Nesse caso aqui, ou melhor, aqui, que não por si só produziu o resultado. Mesma coisa, como há um desdobramento normal, eu vou somar, eu preciso da soma das duas causas para o resultado, então eu terei o resultado imputado ao sujeito. Mas na causa relativamente independente, superveniente, que produziu sozinho o resultado, aí muda. O primeiro sujeito, que foi a primeira conduta, no caso, responde por tentativa, ou se fosse lesão, no caso, a tentativa de homicídio. E aquele que deu causa à morte, lá, o motorista da ambulância, por exemplo, deu causa ao acidente, responde por homicídio culposo. Aqui é uma quebra da linha causal. Certo? Dei uma lida esse fim de semana, lá no... Deixem para ler amanhã de tarde. Amanhã de manhã, porque eu quero fazer mais uma adequação lá no Google Site. Amanhã à tarde ou durante a semana, deem uma lida. A gente tem prova sexta que vem. Então, deem uma lida lá no Google Site, a partir de amanhã de tarde, para estudarem para a prova. E se tiverem dúvida, me perguntam. Lá tem um monte de exemplos. Estou inserindo mais alguns novos que eu puxei essa semana, só que eu não publiquei, vou publicar amanhã de manhã. Aí você dê uma lida em outros exemplos e qualquer dúvida me pergunte. Certo? Por exemplo, vamos ver aqui. Causa absolutamente independente. O A, me responda aí. O A pede para o B ir numa mata num momento de tempestade. O B vai lá e cai um raio na cabeça dele. O A deu causa a essa morte? Eu acho que não, porque foi um evento imprevisível, né? O raio. Isso aí. A conduta do A não deu causa, né?
Então, dei uma lida lá no Google Site, que tem, a partir de amanhã à tarde, tem muitos exemplos lá para vocês tirarem todas as dúvidas e podem me perguntar qualquer coisa. E para a gente encerrar, vamos ver a tipicidade. Vamos ver quanto tem aqui ainda. Fato típico é igual conduta mais resultado mais nexo causal mais tipicidade. Então, tipicidade é igual a fato real mais adequação à lei. Vou mostrar isso para vocês, que é mais fácil. O tipo penal é um modelo abstrato que descreve o comportamento. Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil. Vamos lá. Matar alguém. Esse aqui é o tipo penal do homicídio. É um artigo em abstrato. Matar alguém. O que mais que eu coloquei aqui? Tipicidade. Então, aqui está o tipo penal. Vamos colocar aqui. João matou Pedro. Esse é o fato. Pergunto para vocês. O fato se enquadra, está de acordo com o tipo penal? Vocês leem esse fato. Está de acordo com o que está escrito aqui no tipo penal? Sim. Então, eu tenho o que se chama de tipicidade. Ou seja, o fato subsumiu-se à conduta, ao tipo penal, à lei. O fato se subsumiu ao tipo penal. Então, eu tenho a tipicidade. Vamos ver aqui. Artigo 155, furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Carlos subtrai um veículo. Vocês lendo o fato, ele tem subsunção, ele está de acordo com o tipo penal? Sim ou não? Pode repetir a pergunta, por favor? O Carlos subtraiu um veículo. O tipo penal do furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, a conduta do Carlos se subsume à lei? Está igual? A conduta dele está igual ao que está escrito? Sim. Sim. Então, eu tenho tipicidade. Quando o fato se subsume ao tipo penal, eu tenho tipicidade. Agora, se eu colocasse aqui, ó, Carlos subtraiu o veículo. Se eu colocasse assim, Carlos pegou o seu veículo. Há uma subsunção do fato à norma? Está escrito, o fato está de acordo com o que está escrito no tipo penal ou mudou? O carro era dele? Isso. Então, não é coisa alheia, que o tipo penal pede coisa alheia. Então, não há subsunção, logo não há tipicidade. Bom, as funções do tipo penal, matar alguém, subtrair, no caso do furto, é uma função garantidora, porque nós só podemos ser punidos pelo que estiver escrito como crime, princípio da legalidade. Se não tem o tipo penal, eu não posso ser punido. Temos tipos penais incriminadores, que são os que a conduta descrita é proibida, matar alguém, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, lá no furto, praticar aborto, no aborto, instigar ao suicídio, lá no artigo 122. E os permissivos são aqueles tipos penais que autorizam a conduta. Por exemplo, artigo 25 do Código Penal, autoriza a matar em legítima defesa. Os elementos do tipo penal incriminador. Temos elementos objetivos que não estão, se são objetivos, eles não estão ligados à vontade do sujeito.
Se são subjetivos, eles estão relacionados à intenção do agente, né? Então, por exemplo, no caso do sequestro, o tipo penal tem como elemento subjetivo especial a intenção de requerer dinheiro, de receber dinheiro. Isso é subjetivo, é a intenção do sujeito. Os objetivos são descritivos ou normativos. Por exemplo, matar, dá para discutir o que é matar ou é um conceito fechado? Eu posso interpretar o que é matar, cada pessoa pode entender de uma maneira, ou todo mundo é obrigado a entender da mesma maneira, porque é um conceito objetivo? E aí? É um conceito, acho que morreu, morreu. É um conceito, então, é um elemento objetivo. Não tem como discutir se matar ou não é. Matar e é só uma maneira que existe. Só tem alguém morto, só tem uma morte quando alguém foi morto ou morreu. Então, elemento objetivo. E nesse caso aqui ainda é um elemento objetivo descritivo, porque não tem como discutir o que é uma morte. Alguém, eu já devo ter explicado para vocês, ou não expliquei, que morte só pode ser no homicídio ser humano. Alguém, então, é um ser humano. Então, também não tem como discutir. É um elemento objetivo descritivo. Está escrito no tipo que alguém morre, e alguém é uma pessoa. No caso aqui dos elementos objetivos normativos, agora está apagando, eu tenho a possibilidade de fazer um juízo de valor. Então, tem alguns crimes que nós veremos no andar das aulas, que estão escritos lá: se houver justa causa. Aí eu tenho que ver se há justa causa ou não. Vai ser um juízo de valor que o aplicador da lei irá fazer, realizar, para saber se tem justa causa ou não. Então, isso, como tem que realizar um juízo de valor, nós chamamos de elementos objetivos normativos. Quando é elemento objetivo descritivo, é os exemplos que eu dei aqui. Não tem como discutir. O tipo penal tem um nome iuris, por exemplo, no artigo 155, o nome iuris é furto. O preceito primário é aquele que descreve a conduta proibida: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse é o preceito primário. O preceito secundário é a sanção penal. No furto, o nome em iuris, furto. Preceito primário: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Preceito secundário: pena. No furto, reclusão de 1 a 4 anos. Bom, pessoal, não vai dar para a gente terminar, achei que dava, mas tem muito ainda, já são 20 para as 9. Tipo penal, temos a tipo penal aberto e... Está difícil hoje, tipo penal... Não, parou de funcionar aqui. Tipo penal aberto e fechado. Bom, nós vamos parar por aqui, não adianta, a gente não vai terminar. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? A nossa prova, então, ela vai até as concausas, a relação de causalidade, não vou cobrar o tipo penal, e será constituída de em torno de 10, 12 questões objetivas, 2, 3 dissertativas. Prestem atenção
porque tem ordem para que seja dado apenas um dia para realizar a prova. Então, não tem mais, como eu fazia antes, uma semana, 5 dias. Então, eu vou colocar a prova na sexta de manhã, até meio-dia, e vocês terão em torno de até sábado à meia-noite para fazer. Vai dar mais de 24 horas. Tá? Entenderam? Nenhuma pergunta? Então, na próxima sexta, a gente não tem aula, é a prova. Leia o Google Site, amanhã à tarde já vai estar liberada a nova publicação de mais exemplos das concálculos, que eu acho que é a parte que demanda um pouquinho mais de dificuldade. E vocês também vão, enfim, consultar, né, para responder. Certo? Perguntas? Senão a gente está encerrando a aula. Tudo certo. Então, boa noite a todos, bom fim de semana, se cuidem aí no final de semana. Fico à disposição Boa noite. para tirar dúvidas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.